Gravar. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que é cultura. Mas, na semana passada, eu sei que vocês estavam com dúvidas sobre aquele vídeo, né, da Marilena Chauí. Eu vou fazer um pequeno adendo sobre ele, vou falar um pouquinho sobre ele, mas não é o foco, não tem nada a ver com o assunto que vocês estão estudando, viu? Aquele vídeo, ela estava falando sobre... Na verdade, ela estava falando ali... Deixa eu conectar os colegas. Sobre, eu odeio a classe média, né, quando ela fala. Mas por que ela está falando isso? Na verdade, você tem que ver o contexto todo e não apenas uma informação. Quando ela está falando aquilo, e ela mesma fala que vocês às vezes não repararam quando ficaram focados em apenas a informação que ela estava passando, por que ela estava dizendo isso? Que a classe média acaba impedindo um pouco que a sociedade desenvolva, tá? Em que sentido? A classe média se acha, isso aí ela imagino que ela seja de uma linha mais marxista, né? Que não é comunista, não é a mesma coisa. A linha marxista é uma linha historiográfica que estuda as sociedades baseadas na luta de classes, que a gente só muda e evolui de acordo que uma classe luta por algum direito dela, tá? Por exemplo, hoje eu vou dar aula para o 8º ano sobre como que os países aqui na África, na América Espanhola, se libertaram. Foram a classe dominante que lutou em favor dos seus direitos. Só que o que acontece, né, quando a gente fala no marxismo, é que existem apenas duas classes, a burguesia e o proletário. A gente não está entrando em política agora, eu queria isso mais no 8º ano. Mas a linha, ela estava questionando que quando a pessoa se assume classe média, ela acha que ela está mais perto do burguês do que do proletário. Mas, na verdade, é o contrário. Porque a burguesia hoje só é considerada pessoas que têm grandes condições, não precisam trabalhar para isso. O burguês na Idade Média, por exemplo, era a pessoa que era ligado a comércio, sempre, lembra? Agora não é mais isso. Na verdade, pode ser aquelas pessoas que detêm tanto dinheiro, tanta condição, que ela nem precisava trabalhar, sabe? De tanto dinheiro que ela tem. Então, assim, a gente, na nossa escola, acho que a maioria está ali na classe média, né? Quando a gente fala, quando ela fala, por exemplo, que ela detesta a classe média, é que a classe média se sente superior a outras classes. E, na verdade, ela devia estar ajudando a classe inferior, né, as classes mais baixas, a conquistar também direitos, tá? Era meio que disso que ela estava falando ali. Não dá para pegar uma frase só e determinar um contexto inteiro. Mas isso que ela queria dizer, tá? Um dia a gente volta sobre o assunto. Ano que vem a gente vai ter sobre liberalismo, capitalismo, comunismo, socialismo. E aí a gente discute melhor a informação. Mas hoje o que importa vocês saberem, para entender melhor aquele vídeo, é que ela está questionando o fato de que, muitas vezes, a classe média se sente melhor no quesito, eu não preciso lutar por direitos porque eu já tenho eles, eu já tenho minha situação confortável, sem se preocupar com outras classes inferiores, que na verdade fazemos todas parte do mesmo contexto, entendeu? Basicamente é isso. Pessoal, vamos continuar então agora os slides, tá? Deixa eu anunciar aqui para vocês. A gente vai continuar falando de cultura. Eu não pretendo acabar o capítulo 8 hoje, mas vocês podem pegar o livro de vocês. Na semana que vem a gente pode continuar. Na verdade, vamos acabar página 31, né? Eu estava lendo aquele dia, quando acabou a aula. Vou finalizar essa parte, aí a gente começa o capítulo 8, tá? Falamos sobre que, por exemplo, para o marxismo, né? Para Karl Marx, a cultura, ela tá ligada a lutas, né, reais de classe, podendo ser elas a classes dominantes, certo? Por exemplo, ou a classe dominada, que é a classe mais baixa. Então, seres reais, as lutas reais dos seres humanos produzem e reproduzem as relações sociais sacadas nas classes sociais entre rico e pobre.
Por exemplo, quando você come a feijoada, que tem toda uma representação de uma sociedade negra na Bahia ou no Nordeste, que não comia da melhor qualidade, mas comia os restos do que sobravam na cozinha dos seus senhores, né? A gente vai entrar agora sobre isso em história. A gente falou em geografia, né? Nós comentamos sobre os senhores feudais, né? Que eram aquelas pessoas que tinham toda aquela estrutura da fazenda do feudo, onde ia ser produzida a cana-de-açúcar. Eles fabricavam, né? Produziam alimento para comer para os seus senhores, mas apenas o resto deles é que sobravam para eles comerem. Então, aquilo ali é uma representação cultural muito forte, de uma forma de sobrevivência, tá? Então, é disso que o marxismo cultural está falando. Estou tentando abrir o chat aqui. A gente está falando da página 31, tá, gente? Nossa, esse chat às vezes trava. Difícil. É porque eu abro o chat, quando ele quiser, ele abre. Então, página 31. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer... Ah, tá, nós já tínhamos falado sobre isso, né? Que a Maria não tinha cultura. O que que define cultura? Se é algo que é alguém que é... Não acha que essa opinião de Marx é um pouco específica em relação à cultura? É porque para o marxismo, tudo que acontece está ligado a fatores de luta de classe. Tudo. Se a economia mudou, se a política mudou, se a história se desenvolveu, tudo tem a ver com dois fatores, luta de classe e economia, tá? Então, ele vai falar que é isso que move o mundo, é isso que muda as relações, é isso que vai desenvolver cada uma das sociedades, que sem esses dois fatores não existe. Então, por exemplo, quando você lê um livro de história que fala, as sociedades se desenvolveram por causa, ou alguma coisa que está falando sobre um contexto, sabe? Histórico, principalmente. As sociedades se desenvolveram porque eles dizem, por exemplo, quando a gente fala, a escrita só foi fundada porque existia um movimento de comércio. Então, era a economia que gerou a escrita. Ai, gente, tem gente riscando. A economia, então, ela só aconteceu por causa... esse desenvolvimento, né, da escrita só aconteceu por causa de fatores econômicos. Então, uma coisa acaba estar sempre ligada para a outra, de acordo com Marx. E ele é um histórico... Ele é um filósofo que a historiografia usa bastante, tá? A historiografia, para quem não sabe o que é basicamente a forma pelo qual a gente lê a história. Tem outras linhas da história, elas entendem que a gente só pode ler a história, por exemplo, só fato escrito é válido. Então, se você tem uma história oral, isso não é válido, não é história, só porque é oral, não está escrito. Então, essa é uma linha da história. Nós temos, então, o marxismo, né, que é uma linha econômica, que o mundo gira por causa da economia, por causa de lutas de classe. Existem outras linhas, por exemplo, que é a linha que eu sigo, a Escola dos Análises, que diz que tudo isso está relacionado. É a escrita, é a oralidade, são fatores culturais, são fatores econômicos, políticos, sociais. Tudo isso muda, né? E gera o mundo. E assim vai, tá? Então, são linhas de formas de ler a história. E aí, de acordo com o marxismo, lembra que o Engels, a gente estava discutindo sobre ele, Engels falava que a cultura estava necessariamente ligada à história, que a cultura só se formou por causa de fatores históricos, lembra? E Marx ele vai além disso, e que isso só muda por causa das lutas de classe, que essa história só se construiu por causa disso, tá? Tá bom. E aí a gente estava falando na página 31 sobre as formas de cultura, que uma pessoa é considerada culta, que tem mais cultura porque ela é mais estudada, porque ela conhece mais coisas, e a outra que às vezes pode não ter isso tudo. A outra que pode não ter isso tudo, né? Por exemplo, alguém que tem uma linha mais... Ai, qual que é a palavra? Eu esqueci. Uma linha que vem mais dos saberes locais. Por exemplo, se sua mãe te ensinou a fazer um tipo de renda, sei lá, você consegue fazer um crochê que a sua mãe sabia, sua avó sabia, mas você não aprendeu isso na escola e se você for estudar, isso não é válido, digamos assim. Então, de acordo, só porque o conhecimento não é um conhecimento formal, ele é menos válido,
Você é menos culto por causa disso? Então, esse texto está questionando bastante sobre isso, né? Quais são os fatores que te tornam uma pessoa que está inserida na sua cultura? A cultura tem só ligação com algo mais erudito, algo mais intelectual, necessariamente um conhecimento formal? Às vezes não, a cultura pode carregar outras coisas. Podem ser tradições, podem ser movimentos artísticos. Quando a gente fala, por exemplo, uma cultura imaterial, são conhecimentos, músicas, formas de representação de dança, um tipo de uma cerimônia religiosa. Isso tudo não é algo que está relacionado necessariamente a algo que foi escrito, algo erudito. Ele é algo que está intrínseco nas pessoas, daquele grupo social. Entende? Fez sentido? E aí, agora a gente entra no capítulo 8. Como eu disse, eu não pretendo acabar ele porque eu acho que eu estou muito na frente das coisas. E se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para me perguntar, tá? Então, aqui ele vai falar sobre a construção plural da cultura. Basicamente, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é isso. Não existe uma única cultura, tá? Cada grupo tem sua cultura e mesmo dentro de um grupo, existem representações diferentes culturais, tá? Por exemplo, quando a gente fala assim, uma cultura europeia, o que é uma cultura europeia? São vários países, não é verdade? Com culturas diferentes, com formas de representações diferentes. Eles podem ter algumas coisas parecidas, por exemplo, fisicamente, ainda assim não é um consenso geral, mas só pelo fato dos climas serem diferentes entre os países, já torna com que muito da sua cultura, sua construção histórica de cultura, se desenvolveu de formas diferentes, tá? Então, por que eu estou falando da Europa? Porque a gente vai entrar sobre as questões africanas e indígenas, e eu quero que vocês entendam isso bem claro, tá? Então, quando a gente fala de cultura europeia, eu estou falando de que cultura? Estou falando da francesa? Estou falando da holandesa? Da italiana? Da inglesa? Presta atenção. Pensa o que vocês conhecem sobre cultura francesa e o que vocês conhecem sobre cultura inglesa. São parecidos? Muita coisa diferente, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar. As pessoas têm essa ideia que, por exemplo, o italiano, o inglês, ele é muito mais um lord, né? Ele sempre tem que falar das formas mais certinhas, fazer as coisas sempre no modo mais correto, né, possível. E também, ainda assim, isso é um quesito muito particular de estereótipo, né? Exemplo, a Bahia tem uma cultura diferente aqui no Mato Grosso do Sul. Sim, isso é um exemplo e a gente pode pegar que dentro da Bahia ainda existem várias culturas diferentes. Por exemplo, às vezes eu falo assim para as pessoas, né? Ah, minha mãe é baiana. Aí a pessoa já pensa, sua mãe é samba, dança frevo e come vatapá e coisas, né, típicas. Só que isso tudo é muito cultural de Salvador, que é a capital. A minha mãe é do interior. Ela não faz nada disso. Nada a ver com ela. Nunca nem imagino minha mãe sambando na vida dela. Mas assim, dentro da própria cultura é muito diferente, sabe? Depende de quem colonizou, depende quem foram as pessoas que construíram a sociedade. Para vocês terem uma ideia, apesar de eu passar a minha infância inteira na Bahia, nossa, eu passei muito tempo lá, todas as férias eu estava lá, eu só fui comer vatapá depois dos 22 anos. E foi aqui no Mato Grosso do Sul, nem tinha sido lá. Tanto vatapá, acarajé, eu comi ano passado acarajé a primeira vez, e foi aqui também, não foi na Bahia. Porque na cidade da minha mãe, apesar de ser Bahia, não tem essas coisas. Deixa eu passar aqui o slide. Então, o Brasil, né? Nosso país, um país de imensa diversidade cultural. É absurdo a situação. A gente agora está estudando em geografia, né, sobre as diferenças regionais. Estamos estudando hoje o Nordeste, né? Mas, como eu disse, mesmo no Nordeste, as diferenças culturais são tão fortes que é difícil a gente determinar tudo isso, né? Porque é um país de um tamanho continental. Eu estava vendo essa semana, mais do que um continente até, né? Plutão, ele é
um semiplaneta, né? Ele é um planeta menor, mas hoje não é considerado um planeta pelo seu tamanho. Na verdade, ele seria quase, tipo assim, eu vou mandar uma foto para vocês, mas ele tem um formato que se a gente colocasse aqui no nosso território, seria mais ou menos isso aqui, olha. Opa! Nossa, como eu sou boa de desenhar. Se a gente colocasse em cima para as pessoas verem mais ou menos, né, o redondinho dele, tá? Então, nosso país é gigante, tá, gente? É enorme. Norte do Brasil fala muito diferente, como nós também, São Paulo, Acre, tão pequeno assim. Assim, não estamos colocando em planisfério, né? Não estou colocando o espaço do plano, ele em plano. Mas se colocassem as dimensões da circunferência, sairia mais ou menos esse tamanho, tá? Não sei se vocês já tiveram circunferência na escola. Acho que sim. Diversidade cultural. Criada em uma marca de diversas relações de conflitos e trocas. Na verdade, com uma marca, né, de diversos conflitos e trocas, em que, do mesmo jeito que os indígenas ajudavam, às vezes, os portugueses ajudavam os indígenas e um ia trocando com o outro, ou então em conflitos mesmo, em que um não queria ser dominado pelo outro, que tipo de ajuda eles poderiam servir um ao outro? Por exemplo, os indígenas já conheciam as terras, então direcionavam os europeus para dentro do território, para que eles acertassem como chegar em cada lugar. Eu nasci em São Paulo. Quem está perguntando aí? Então, criado com uma marca, né, de conflitos e trocas. E esses conflitos e trocas permitiram com que fosse um grupo miscigenado, a gente é misturado fisicamente, nós somos misturados com a forma de cultura. Por exemplo, eu estava ensinando para vocês, né, a literatura de cordel em geografia. Na verdade, já era uma literatura muito parecida com a literatura vinda da Europa, né, dos portugueses, quando era o trovadorismo, uma literatura cantada, né, praticamente bem rimado, bem ritmado. O que eles fizeram? Adaptaram para as relações que eles tinham aqui, com as misturas aqui. Então, cordel por quê, né? Eles penduravam naqueles varais as historinhas para que as pessoas pudessem ir cantar, contar na fogueira, né? E esses conflitos e trocas foram feitos por imigrantes, europeus, asiáticos, por africanos escravizados que vieram, né? E os indígenas da própria região, tá? Então, só para lembrar, são muitos povos só nesses aqui, né? E a gente fala diversidades culturais como base da construção da nossa nação. Então, quando a gente fala assim, qual que é a construção, qual que é a identidade do brasileiro? Essa miscigenação, tá? Isso é uma identidade forte nossa. Não é todos os países que tem toda essa mistura, né? Mistura de povos, mistura de raças, mistura de culturas, em que, por exemplo, aqui uma mistura forte, né? Uma cultura forte, um simbolismo cultural forte. Nós temos o tereré. Quase todo mundo aqui na sala deve tomar tereré. A gente até pode marcar de tomar na próxima aula um tereré juntos. Na próxima aula de filosofia, que a gente está estudando cultura, é uma representação cultural forte da gente. Mas foi a gente que criou o tereré? Não. Foram os indígenas que já utilizavam de todos os processos, né, com a erva mate, principalmente na região do Paraguai. Depois a terra foi conquistada, né, pelos portugueses aqui na nossa região. Depois pelo Brasil, essa é muitas partes, né, da nossa região com a Guerra do Paraguai, que a gente vai estudar mais para frente. E isso o tornou como se fosse uma identidade nossa, mas a gente é bem misturado, tá? Humanos conseguem viver sem cultura? Então, aí a gente entra de novo sobre fatores culturais. O que são eles? Você consegue viver sem representações da sua religião? Você consegue viver sem representações, formas de você falar ou formas de... Porque, basicamente, a sua cultura é tudo aquilo que a sua sociedade te ensinou, né? Num geral, assim, tá? Que existem outros fatores, né, que determinam cultura. Podem
ter fatores históricos, simbólicos, etc. Mas sem culturas, totalmente sem, é muito difícil. Eu acredito que não. Mas aí a gente vai questionar em filosofia o que é cultura, né? Porque, por exemplo, se nos Estados Unidos a galera come muito fast food, esse é um fator social deles, de algumas regiões, né, dos Estados Unidos. Isso é cultural? Tem um símbolo por trás? É social, mas talvez não seja bem cultural, né? Depende também da linha de que você acredita como cultura. É difícil, né, de definir essa resposta, porque existem muitas questões que vêm por trás, entendeu, disso, tá? A nossa identidade é construída com essa identidade de várias nações, né, que fundaram o Brasil. Porque eu espero que vocês lembrem que quando os portugueses chegaram nessa terra, não tinha esse nome. Era apenas uma terra com vários grupos de indígenas diferentes, com várias nações indígenas diferentes. Lembra o que é nação? A gente estudou em geografia, né? Aquela representação cultural de um povo que tem a ver com a sua religião, que tem a ver com a sua cultura, tem a ver com sua história, tá? E eles já tinham várias nações aqui, mas não tinha território Brasil. O que fundou o território, a nação, o Estado Maior Brasil? Foram todas essas misturas, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, é marcado por respeito às diferenças, já que nós somos um grupo totalmente miscigenado? Podem responder aí no chat. Você acredita que a gente respeita bem as diferenças? E embora nós sejamos um grupo miscigenado, podem ser diferenças físicas, podem ser diferenças intelectuais, podem ser diferenças de classe, podem ser diferenças religiosas, várias formas, né, de diferenças. Estou esperando aí, estou com o chat aberto aqui para ir olhando enquanto vocês falam. Nós, Brasil, não só você. Não respeitamos? O povo não quer responder, não quer interagir no chat? Estou esperando aí a resposta de vocês. Porque, assim, constantemente a gente deve observar, né? Deve refletir sobre isso. Somos um país miscigenado, somos um país misturado, né? Entre a nossa cultura, entre formas de religião, de comida. É diferente, né? É misturado. Algumas coisas assim, outras não. Uma pergunta reflexiva. Se somos contra o preconceito, somos preconceituosos contra preconceituosos? Tô pensando. Eu posso te responder isso no ano que vem? Deixa eu achar você aqui para ver se você tá. Você não ligou o vídeo. Por que eu quero te responder isso no ano que vem? Porque a gente vai falar sobre conceitos como, por exemplo, o liberalismo, que é uma linha que vai permitir, por exemplo, que as pessoas se têm que se expor, se a identidade pessoal da pessoa deve ser valorizada independente do que seja. Então, por exemplo, Estados Unidos, né, que acredita na extrema liberdade, valoriza mesmo pessoas nazistas, mesmo neonazista, mesmo fascismo, que são linhas bem rigorosas de que existem grupos que são melhores do que outros, né? Então, teoricamente, você está valorizando a ideia daquela pessoa. Mas você prefere, então, valorizar uma ideia daquela pessoa que você acha superior só por causa de uma classe, por exemplo, de cor, né? Digamos que só porque eu sou branca eu sou superior a outros grupos, só por causa desse fato. E aí, em compensação, você está permitindo que as pessoas sejam preconceituosas. Melhor, eu te respondo agora. Não seria preconceito, porque quando a gente entra num preconceito, eu vi que você tá com a mão levantada. É que eu não sei se vai dar certo falar, porque eu tô com outro áudio. Peraí, eu já deixo você falar.
Vou tentar. Então, quando a gente fala, por exemplo, um preconceito, né? No quesito de que a gente está definindo, minimizando um certo grupo ou pensamento, né? Sem se preocupar com o real, o que está por trás, uma pessoa preconceituosa, por que ela é preconceituosa com o negro, por exemplo? Porque ela foi maltratada por um negro, ela foi, sei lá, assaltada por um negro, ainda assim isso não justifica, porque existem outros fatos por trás, entendeu? Então, assim, eu não acredito que quando você fala que você não deve ser preconceituoso, você está sendo preconceituoso com outro, com preconceituoso. Peraí. Deixa eu ver se você entendeu. Vou abrir aqui. Pode falar, Antônio. Entendi. Se não houvesse preconceituosos, então não seríamos preconceituosos com ninguém. Acredito, sim. Uhum. Porque a ideia do preconceito é quando você só quer negar o outro ou quer minimizar o outro porque você se acha superior de alguma forma. Entende? Se todos tivessem o pensamento de que somos iguais, então não haveria preconceituosos. Se não houvesse preconceito, não teria como haver preconceituosos. Uhum. Isso mesmo. Muito reflexivo. Ok. A maioria. Estou lendo o chat agora. A maioria não e outras sim. Os Estados Unidos acha que eles são melhor do que o Brasil. Mas eu estou falando dentro do nosso país. Quais são, se a gente valoriza essas diferenças num quesito de diferença cultural, de diferença religiosa, de diferença de pensamento. E aí eu não estou falando, por exemplo, vamos valorizar todos os pensamentos que uma pessoa é melhor que a outra. Não é disso, mas de valorização da nossa história como uma história miscigenada. O nosso país normalmente observa isso. Eu acredito que a gente está melhorando, mas ainda não estamos totalmente bons nisso. A gente ainda está aprendendo. Por exemplo, antigamente não se estudava nunca sobre a história da África. A única coisa no Brasil que a gente sabia sobre a África, até mais ou menos de 10 anos atrás, não estudava a África na escola, porque eles entendiam que a África era negro, era africano, era escravo, basicamente, era o termo que se usava. Quando estudava qualquer história do negro no Brasil, era escravo, tá? E aí, quanto mais eles foram percebendo que a nossa história é mais até do africano do que do europeu, porque veio muito mais africano escravizado do que europeu colonizador, tá? Então, foi quando começou. Existe uma lei que a gente tem que ensinar sobre a história da África na escola, porque as pessoas precisam observar que faz parte da nossa identidade, entende? Então, assim, nós estamos melhorando, ainda não estamos perfeitos, ainda temos muito a mudar. E, por exemplo, quando a gente fala sobre grupos que vêm para o Brasil, né, e a gente é algum tipo de imigrante, e a gente não gosta do imigrante, acha que ele vai ser mal de alguma forma para nossa economia ou para nossa sociedade, somos todos descendentes de algum tipo de imigrante, sejam eles arrastados, que não vieram porque queriam, ou porque vieram realmente buscando uma vida melhor, tá? Algumas pessoas passam sozinha na rua, passaram negro, ficam com medo, mas passam branco ou amarelo. Não ficam com medo. Então, porque nós somos um país preconceituoso. Entende-se sempre que, por exemplo, alguém negro ou pardo vai ser alguém de uma classe inferior e que por isso vai te assaltar ou fazer algum mal para você. Gente, isso é um absurdo. Eu vou explicar para vocês depois em história por que chegamos nesse ponto, tá? Mas, apesar das pessoas falarem, nós não temos racismo no Brasil. Temos sim. Nem que seja de classe, mas acarreta necessariamente também ao racismo de cor, tá? Então, preconceito de raça, de cor, temos e classe social. Se não valorizarmos a cultura de alguém, a nossa cultura foi um pouco ocupada. Como assim? Peraí, deixa eu ver seu áudio. Pode falar. A nossa cultura são os nossos ensinamentos. Então, se nós desvalorizamos a cultura de alguém,
foi um pouco culpa da nossa própria cultura, que nos ensinou, entendeu? Sim, sim. A nossa cultura, por muitos anos, ela foi eurocêntrica. Sempre ligada à Europa, entendeu? Como eu disse, faz menos de 10 anos que a gente começou a estudar a história da África no nosso país. Quando eu estudei na escola, não tinha ainda história da África. Eu fui estudar a história da África na faculdade. E porque eu me interessava, mas ainda assim, não tem nem 50 anos que a história da África começou a ser escrita no mundo. Então é até difícil de achar coisa ainda. Aonde quer chegar com isso? Não acho que pararam de... ou que não tiveram motivos para poder estudar essa história, ou por causa de algum preconceito e que acham que não podem valorizar a cultura de africanos? Então, são vários fatores. Primeiramente, que a ideia do eurocentrismo é que a história do mundo está ligada sempre à Europa, né? Sempre em que eles são os vencedores. A escola, por muitos anos, a história, né, foi contada, e é contada muitas vezes, pela linha vencedora. Então, a linha que colonizou, a linha que as pessoas que tinham acesso, né, à escrita, nem todos os grupos tinham. Muitas pessoas, muitas comunidades eram muito história oral, né, mais do que a escrita. E fora que quem escreveu a história do Brasil foi o europeu. É que vocês não vão estar na faculdade, mas na história, por exemplo, as primeiras, na faculdade eu aprendi que as primeiras pessoas que escreveram a história do nosso país foram os brasilianistas, que não eram brasileiros, eles eram europeus que vinham escrever a história do Brasil. Então, por exemplo, eles valorizavam e desvalorizavam o que eles queriam. Então, eles tiravam algumas partes, colocavam outras, tá bom? Muitos deles, por exemplo, negaram os indígenas como uma cultura que muda e se molda com base em relações culturais, como todas as outras. Então, muitas vezes, quando escrevia, por exemplo, sobre o indígena, tinha-se aquela ideia do indígena que os europeus chegaram aqui, então, que usavam os cocares, né, os colares, algumas pessoas andavam sem roupa, e aí, quando voltou-se a escrever sobre a história indígena, já começou a criticar como que os indígenas mudaram a sua identidade. Gente, nós mudamos. Ninguém usa mais aquela roupa europeia, aquelas mulheres com aquela roupa enorme. Da Europa, não. A gente mudou e muda. A história muda, a cultura muda, tá? E foi muito escrito pelos europeus e que escreveram a nossa identidade, valorizando e desvalorizando o que eles queriam. E aí a gente criou essa ideia de que, por exemplo, a Europa é melhor, é sempre melhor, a gente já estudou essa história. Agora, a África é subdesenvolvida, a África não é tão boa. E vocês estão estudando a África agora em história e viram reinos absurdos de castelos de ouros, como o Zimbábue. Gente, está acabando a aula, deixa eu ver as perguntas. O mundo começou na África, vocês estudaram isso no 6º ano, que, de acordo com o que se acredita, a África é o berço da humanidade, né? Ou seja, a humanidade falhou como respeitosa com todos, com certeza. Suelen, primeiro nome para chamada. Coloque aí o nome da chamada. Cauane, vou abrir seu áudio, tá? Que sua mão tá levantada. Não? Tá bom. Coloquem aí o nome de vocês, tá? Ok. A Europa, por exemplo, quando a gente fala, né? Na página 32, ele vai falar sobre a Europa. A gente teve interferência holandesa, francesa, alemã, italiana e asiática. Nós temos chineses que vieram, nós temos libaneses que vieram, nós temos vários grupos, né? Página 34. Cada índio, sua tribo. Eu não sei se vai dar tempo de terminar a página, né? Mas terminem antes da próxima aula, tá? Porque aí a gente vai continuar o capítulo na aula que vem. Tá bom? Pode sair? Não, não cabe aula? Pode sair. Cada índio sua tribo. A Anitta aprendeu, como seus colegas da escola, que o índio tem pele vermelha, é baixinho, tem cabelos lisos e fala tupi-guarani. Um bom exemplo. Por exemplo, sabe quando você é pequeno
e a professora fala para você pintar o índio, e aí sempre é um índio com um cocazinho e uma tanguinha. Aquilo é um exemplo muito antigo, gente. Cada vez mais a gente tem questionado isso daí, mesmo se for. Qual é o problema, né? A cultura às vezes muda ou permanece, depende de vários fatores. Como os demais colegas, a Anitta reproduziu um senso comum limitado e equivocado. Tupi-Guarani é uma matriz linguística, tá? A gente vai falar sobre isso esse ano também, tem um capítulo só disso em história. Ele imaginava que havia apenas uma forma de se pensar o índio. As figuras dos livros didáticos não ilustravam outra coisa a não ser o índio que os professores estavam acostumados a relatar. Todos diziam que